amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita honra, muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa Global Focus. E nesta noite é um privilégio enorme dividir com a nossa Baixada Santista a pessoa e o ministério do nosso pastor Edson Queiroz, pastor da primeira Igreja Batista em Santo André, uma igreja de referência na área de missões. Existem muitas coisas que nós não falamos durante a entrevista, mas para você ter ideia, essa igreja tem mais de 50 missionários adotados e dezenas de missionários são membros da própria igreja. É uma igreja referência, um sonho, quem sabe um dia cada igreja brasileira possa estar enviando e se responsabilizando por todo o sustento desse missionário. Aí sim, com certeza estaremos alcançando o mundo. Fique conosco, seja abençoado, seja bem-vindo, desfrute da nossa programação. Deus abençoe. Unir forças. Organizar, mobilizar. Dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. 100 dias que impactarão o Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização todas as igrejas de todo o Brasil. Saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais. Em um Brasil em trevas, junte-se a nós e seja luz. Ok, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Global Focus. E a alegria imensa hoje de ter aqui conosco o pastor Edson Queiroz, pastor da primeira Igreja Batista em Santo André. E na verdade, ele não sabia, mas ele foi a grande inspiração do nome desse programa. E é uma alegria imensa, pastor, poder recebê-lo. O prazer é meu estar aqui com a sua audiência. Maravilhoso. Pastor, por muitas vezes o pastor já tem me inspirado. Eu quero confessar aqui que, crer que foi em 84, eu fiz uma campanha missionária aqui em Santo André, com os amados, e ali eu confiei minha vida ao Senhor para a área missionária. E anos depois, em 91, Deus me enviou para Santos, e ali nós plantamos uma igreja, hoje é a Igreja Batista Central da Adoração, e louvado seja Deus pela sua vida, que foi um instrumento de Deus para o despertamento da minha vida. Glória a Deus, isso me anima a continuar. Se cada vida que Deus despertar começar a produzir fruto assim, vai valer a pena. Glória a Jesus, pastor. Pastor querido, eu li um livro teu, aquele de capinha amarela, Missões. Como é que é o tema daquele livro? A Igreja Local e Missões. Igreja Local e Missões. E naquele livro o pastor fala da sua inspiração missionária e conta a respeito da primeira de Santo André. Pastor, poderia dividir com a nossa Baixada Santista a respeito da experiência que a igreja, a primeira Batista de Santo André, teve com a área missionária, como ela cresceu, ela explodiu quando a igreja passou a respirar missões? Bom, quando eu fui ordenado ao ministério, eu fui orientado a fazer missões na base denominacional. Nós temos ainda uma junta de missões mundiais, então o que a gente fazia? Uma vez por ano a gente tinha o dia de missões mundiais, tirava uma oferta, mandava lá para a junta de missões, e eu ficava tranquilo dizendo, esse ano já fiz missões. Mas um dia chegou um livro nas minhas mãos chamado O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. E esse livro é publicado hoje pela editora Vida. E vale a pena comprar. O Clamor do Mundo. E Deus usou esse livro para mudar a minha vida, mudar o meu ministério e mudar aqui a nossa igreja. E nesse livro eu percebi que o pastor Oswald Smith, na igreja dele, ele fazia 3 coisas. Ele tinha uma conferência missionária anual. Ele tinha um movimento de oração para missões, e ele tinha uma metodologia de levantar dinheiro através da oferta missionária de fé, que era um compromisso mensal e não somente uma oferta anual. Eu peguei o que eu vi naquele livro lá e decidi copiar aqui e aplicar na nossa igreja. E foi impressionante os resultados, o que Deus começou a fazer, e aí começou aquela revolução. Eu acho que você esteve conosco aqui numa das conferências missionárias que a gente aprendeu com ele a fazer. E exatamente nessas conferências, Deus começou a chamar vidas, começamos um movimento de oração e começamos a utilizar essa oferta missionária, que é uma oferta que o crente dá, além do dízimo, mensalmente, para o sustento da obra missionária. E graças a Deus eu vi que essa metodologia funciona, e os crentes dão com amor, com alegria, porque sabem que há necessidade de espalhar o reino de Deus pelo mundo. A primeira de Santo André, pastor, ela verdadeiramente, após esse momento que vocês viveram,
ela se tornou uma igreja de referência. Nós temos, onde quer que nós estejamos, nós sempre encontramos pessoas que foram despertadas naquela época, pastores, missionários, gente que está frutificando até hoje. Uma coisa extraordinária, hein? Mas, querido pastor, entre tantos milagres, eu me lembro naquele livro que isso nos encanta, é um romantismo do poder de Deus, que o pastor compartilha sobre o edifício resto. Ah, sim. O problema é que com a visão missionária, e essa é uma outra dica para pastores e líderes, uma igreja que começa a fazer missões, ela começa a crescer no lugar. Tem muita gente que pensa que não, quando a gente começar a orar pelo exterior, mandar gente para lá, vai enfraquecer aqui. Ao contrário, Deus fortalece muito mais aqui. Então a nossa igreja começou a crescer muito, e eu me lembro que teve um domingo, irmão, não cabia ninguém. Eu fui obrigado a pedir os jovens para virem sentar nas escadas do púlpito para poder dar lugar para visitantes. E quando acabou o culto, os diáconos vieram conversar comigo, os líderes da igreja, e falaram assim para mim: pastor, nós precisamos construir o templo novo. E eu disse para eles: mas irmãos, Deus não me chamou para construir templo. Mas aí eles falaram assim: mas pastor, não tem jeito, está apertado e tal. Eu falei: ok, nós vamos construir o templo, mas os irmãos sabem que aqui missões está em primeiro lugar. E eu me lembro que começamos a construção e Deus continuou abençoando os missionários lá e a gente construindo aqui. E foi numa época bem complicada, que a inflação aqui no Brasil era muito... A nossa economia estava muito complicada e difícil. Mas eu me lembro, teve um domingo, aquele domingo foi marcante para mim como pastor e para a nossa igreja, para os nossos líderes. Sempre antes do culto eu tenho um momento de oração, pedindo que Deus abençoe o culto. E a gente estava no meu gabinete a ponto de começar a oração, quando o tesoureiro da igreja entrou e o homem estava apavorado. Ele falou: pastor, nós precisamos nesta semana de pagar 1 milhão, eu acho que era cruzeiro naquela época, 1 milhão de cruzeiros. Aí eu falei para ele: irmão, mas o que aconteceu? Porque a nossa contabilidade é bem controladinha. Eu falei: perdeu o controle, o que aconteceu? Ele falou: não, pastor, acontece que essa semana nós precisamos pagar os pedreiros, pagar o material de construção e temos que mandar as ofertas para os missionários. E o governo fez uma maxi desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar em 30%. Então imagina, a gente precisava de 30% a mais de cruzeiro para comprar a mesma quantidade de dólar para mandar para os missionários. Aí eu falei para ele: mas irmão, e agora? Ele falou: por isso que nós precisamos desse 1 milhão, né? Aí eu peguei e falei para eles: bom, esse problema não é meu. Eles falaram: mas pastor, você é o pastor da igreja? Eu falei: mas eu não sou o cabeça. Aí eu me voltei para os diáconos e falei assim para eles: quem de vocês tem fé se ajoelha? E ninguém se ajoelhou, nem eu. Mas aí eu falei para eles: vamos fazer o seguinte, vamos ajoelhar sem fé mesmo. e nós nos ajoelhamos ali e pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia, faça algo. E foi interessante. Aí, quando terminamos de orar, o tesoureiro da igreja falou assim para mim: pastor, de duas uma, ou vamos construir um novo templo, ou vamos sustentar missionários. Aí eu disse para eles: então, meus irmãos, nós vamos parar a construção, porque eu nunca li no Novo Testamento Jesus Cristo mandando construir templo. O que eu vejo é Jesus mandando construir o templo do Espírito Santo, que é formado de pedras vivas, que sou eu e você, somos nós, né? Mas naquele domingo foi uma lição tremenda para nós. Eu fui para o púlpito, na hora das ofertas eu compartilhei que havia essa necessidade, tiramos as ofertas. Quando acabou o culto, um dos diáconos, dos líderes, veio conversar comigo e falou: pastor, sabe quanto Deus nos deu? Eu falei: quanto, irmão? Ele falou: 1.300.000 cruzeiros. Glória a Deus. Quando ele falou isso, eu falei: eu não acredito. Aleluia. Ele falou assim: vem comigo, pastor Tomé. Vem ver para crer. Aí eu fui lá com ele na tesouraria, impressionante. Havia uns 3 ou 4 cheques, eu não lembro exatamente se eram 3 ou 4. Eram cheques de valor altíssimo. E eu fui ver quem assinou aqueles cheques. Até hoje eu não sei quem foi. A conclusão que eu cheguei foi a seguinte: Deus viu a prioridade da igreja, missões. Glória a Jesus. Deus mandou gente rica lá para dar oferta. E nós construímos então esse templo e esse edifício de educação cristã em 2 anos e 8 meses. Glória. Inauguramos sem nenhum centavo de dívida, porque missões é prioridade. E é por isso que a gente então brinca com o pessoal que o título do nosso prédio aqui de educação cristã é o edifício resto.
porque a gente diz sempre isso, a gente põe o dinheiro primeiro na obra missionária, o dinheiro primeiro para ganhar almas, para espalhar o reino, e com o resto a gente construiu o nosso templo. Jesus disse isso bem claro. Mateus 6,33, Jesus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas é impressionante, hoje em dia, e tem pastores ensinando isso, busca primeiro os teus interesses, a tua prosperidade, a tua vitória, a tua cura, a tua bênção, e o reino talvez vai ser acrescentado. Isso está errado. Biblicamente, busca primeiro o reino, e Deus vai acrescentar as outras coisas. Os acessórios necessários Deus vai dar. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado o ministério do pastor, e desde que eu dediquei minha vida para missões, eu tenho sido bastante influenciado pelo Amado. E eu me lembro um sermão, eu cheguei a pregar um sermão do pastor que trabalhava a seguinte questão. O sermão levava a explicar por que as igrejas não crescem. E naquele sermão que o pastor trouxe, dizia que, na verdade, no tempo da igreja primitiva, a igreja crescia porque pregava-se reino e não igreja. Hoje prega-se crescimento e não reino. O pastor mostrava claramente o crescimento, ele é consequência de uma visão missionária, de uma visão no coração em Deus, na vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Pastor, esses dias tivemos aqui, na primeira de Santo André, teve uma conferência, que é um trabalho maravilhoso. Eu notei que no templo da primeira, temos as fotos dos missionários que são membros da igreja. Sim, não todos os membros, porque a nossa igreja apoia, claro, os missionários principais que a gente investe mais financeiramente, claro, são em primeiro lugar os membros da nossa igreja. Alguns são membros de outras igrejas também que a gente apoia. Mas basicamente o que eu coloco, primeiro que se você viu que tem aquele painel que mostra que a nossa visão é Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Jerusalém, a gente entende que é a nossa cidade, Judeia é o nosso estado, São Paulo, Samaria é o Brasil, e os confins da terra, o mundo inteiro. Então, logo de cara tem aquele painel mostrando essa visão da igreja. E dos lados, assim, nós temos as fotos dos missionários, porque isso mantém a igreja sempre alerta de que nós temos missionários e precisamos orar e contribuir financeiramente para o sustento deles. Então, isso é uma forma da igreja entender. Além disso, em cada culto, nós temos um momento missionário que nós chamamos de Conexão Mundo, onde cada domingo nós oramos pelo missionário e durante aquela semana a igreja está orando por eles. Por exemplo, domingo passado, como foi Dia das Mães, nós oramos pelas mães missionárias. Então, durante esta semana, os membros da nossa igreja estão orando por essas mães missionárias que estão lá no campo. Então, isso aí é para manter sempre a igreja alerta e com a visão clara de que nós estamos aqui para espalhar o reino de Deus. Glória a Jesus. O pastor compartilhou a experiência aí do sobrenatural de Deus na área financeira da igreja, quando a igreja coloca a prioridade como seu valor em priori sendo missões. Eu li uma frase que dizia, o pastor certamente conhece, dizia assim: não existe igreja pobre que não faça missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Conhece a frase? Sim, sim. Não, e é uma realidade, pelo seguinte, eu descobri que dinheiro não é problema. Porque tem muito pastor e muita gente negativa. Não temos dinheiro, não temos... E dizem ainda que a nossa igreja aqui é rica. Falar, a primeira de Santo André é rica. Não, se você pensar bem, Santo André é uma cidade na grande São Paulo. É uma cidade que era bem industrial e hoje já está mais comercial do que industrial. Se você vier analisar os membros da nossa igreja, são trabalhadores, são metalúrgicos, são trabalhadores no comércio. Mas eu descobri uma coisa. O problema é a falta de visão do púlpito. E tem gente que, por exemplo, tem pastor que fica gritando oferta para isso, oferta para aquilo outro, e não é a oferta que vai avançar o reino de Deus. Então, quando os crentes sabem quem são os missionários, onde eles estão, o que eles estão fazendo, com certeza eles dão oferta e dão com alegria. Eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, você pode ir lá na nossa igreja e você escolhe